Hebreus, versículo 5 até 2, versículo 4. Eu peço a sua atenção, por gentileza. Diz assim o texto da Escritura: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Bom, meus irmãos, hoje é o segundo sermão dessa série, Hebreus, ontem e hoje, que vai até o final do ano. Nós estamos lá pelo ano 70 da era cristã, mais ou menos, estamos começando. A igreja está aí com seus 30 anos de existência, talvez até um pouco menos, são datas arredondadas que nós temos, mas a igreja ainda está engatinhando, está começando. E nós já sabemos, pelo sermão que tivemos na semana passada, que a preocupação do autor da carta aos Hebreus era que os destinatários, ou seja, os irmãos do primeiro século, particularmente os cristãos de origem judia, os judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século, desistissem da vida cristã e voltassem a um estágio anterior da sua fé, influenciado por aquilo que viam e ouviam logo no comecinho da era cristã. E ele então fala a respeito das glórias de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele, para lembrar os cristãos de origem judia, principalmente esses, embora todos fossem abençoados por esse texto, mas ele começa a lembrar que as práticas anteriores à revelação de Cristo são menores do que as práticas após a revelação de Cristo, porque em Cristo Deus revela a totalidade daquilo que era necessário para que houvesse paz com Deus. E mesmo os judeus devotos do passado estavam na esperança de Cristo, o Messias, mas agora o Messias já era revelado. Nessa altura do campeonato, pelo menos vamos arredondar, 30 anos, todo mundo sabia que Jesus já tinha vindo. Aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho já tinham essa informação. Eles precisavam se lembrar que estavam num nível acima, porque eles tinham saído de um estágio de revelação progressiva e incompleta, e agora já tinham a revelação completa em Cristo Jesus. E essa era uma preocupação do autor da carta aos Hebreus. Eles não podiam deixar o caminho de Cristo e voltar a algo que era simples demais, se comparado
com Cristo, voltando a uma coisa que era de expectativa, mas era incompleta, era inferior. E esse é um dos temas centrais que vão perpassar os 13 capítulos de Hebreus. Não há mais espaço, após conhecer Cristo, para rituais esvaziados de senso de espiritualidade. Não há mais espaço para viver no escuro tendo conhecido a luz. Não há mais espaço para essas coisas. E ao ouvir a leitura de Hebreus, o cristão fica então bastante impactado, e nós já falamos isso aqui, pela enorme quantidade de citações que o autor faz aos textos do Antigo Testamento, principalmente aqui nesse começo. Então é majoritário isso, principalmente do livro dos Salmos, com a finalidade de defender que o Antigo Testamento já apontava para o Cristo que agora já era revelado, e que nesse sentido Jesus, que era superior a tudo e a todos, já estava ao alcance daqueles que seriam tocados pela mensagem da cruz. Aqueles irmãos que receberiam essa carta, que ouviriam a leitura dessa carta, provavelmente em cultos públicos, eles tinham se tornado familiarizados com os salmos, primeiro porque eles eram de origem judaica, e eles já eram familiarizados com os salmos. Mas agora os outros cristãos que eram integrados à igreja também, e para fazer uso das palavras de Paulo, tanto em Efésios quanto em Colossenses, nas congregações dos irmãos daqueles dias, assim como nas boas congregações dos nossos dias, os irmãos se reuniam e cantavam salmos, hinos e cânticos espirituais em louvor ao Senhor, como nós fazemos, de modo simples, coração aberto em direção ao nosso Deus. Não precisa de muita coisa. Não vai aqui nenhuma crítica a quem trabalha mais esses momentos, não é isso, mas de fato nós podemos fazer isso na simplicidade de um grupo pequeno, talvez na ingenuidade de cristãos de pouca caminhada. É simplesmente olhar para o autor e consumador da nossa fé e dedicar a ele a nossa adoração. Isso os irmãos já estavam fazendo. E como judeus de origem, aqueles irmãos tinham uma parte considerável dos salmos e dos textos dos profetas de cor. Vamos lembrar que no primeiro século você não tinha sua Bíblia guardada em casa. Os rolos do Antigo Testamento estavam nas sinagogas, onde eram lidos publicamente, e as pessoas guardavam a mensagem do texto bíblico lá na sinagoga, e para se lembrarem daquilo, geralmente os cânticos, os hinos espirituais, os salmos cantados eram um grande apoio para as pessoas memorizarem textos bíblicos. Como hoje, se você for lá no departamento infantil, os nossos filhos aprendem um monte de corinho que é trecho das escrituras. Por que isso? Porque isso ajuda a memorizar. A mnemotecnia comprova isso. Através da música a gente guarda mais as coisas. Agora, a partir do capítulo 2, nós lemos o comecinho dele, esse mesmo padrão se repete, para confirmar aos ouvintes que aquilo que se ensina e exorta não é novidade. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: eu não estou inventando nada. Vejam só, lá no Antigo Testamento, o texto que vocês estão acostumados, um monte de trecho que vocês já sabem até de cor, já falava disso, eu só estou lembrando a vocês. E essa é uma das marcas realmente diferenciais do texto aos Hebreus. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, vou ler 3 pedacinhos para vocês, prestem atenção. Há coisas que precisam ser ditas por estarem à vista, ao conhecimento de todos, mas simplesmente sem serem percebidas, às vezes por distração, às vezes por negligência de nossa parte. A famosa revista People é uma revista bastante conhecida na outra América. Na sua edição de 17 de dezembro de 2020, bastante recente, traz uma história verídica muito interessante e até curiosa. Ocorreu o ano de 1960, quando um calouro da Universidade de Colômbia, que fica lá em Nova York, nos Estados Unidos,
foi diagnosticado com uma forma agressiva, bastante agressiva, de glaucoma. Vocês sabem que glaucoma leva à cegueira, né? Era uma forma bastante agressiva e grave de glaucoma. Estamos lá em 1960, menos recursos do que hoje, 2022. E ele precisou passar por uma cirurgia oftalmológica. Isso aconteceu no ano seguinte, 1961, em que ele passa por essa cirurgia para reparar a sua visão. Ele já via tudo turvo, já estava com a visão bastante deteriorada. Mas literalmente ele entrou na sala de cirurgia, tomou a sua anestesia, foi dormir enxergando alguma coisa e acordou totalmente cego, porque a cirurgia deu errado. Que era uma cirurgia que já era do domínio da medicina naquele tempo, deu errado. Ele acordou na manhã seguinte mergulhado totalmente na mais densa treva. Estava no segundo período da faculdade. E ele entrou em depressão profunda. Imediatamente abandonou os seus estudos e voou de volta para sua casa na cidade de Buffalo, que é no mesmo estado, fica uns 600 e poucos quilômetros de Nova York. Ele simplesmente não enxergava mais nada, e isso parecia o fim para ele. Aqui, voltando para a carta aos Hebreus, nós estamos diante de um texto que nós precisamos enxergar, porque é isso que Deus quer para nós, que nós vejamos a sua revelação. Mas às vezes nós ficamos tateando como cegos e achamos que há mais dificuldade e escuridão do que a luz, mas Deus já lançou toda a luz necessária. O autor, inspirado desse texto, dessa epístola aos Hebreus, decide, neste trecho que nós lemos, de 1:5 a 2:4, fazer duas coisas. Ele decide nos ensinar a respeito de Jesus, e ele decide nos exortar no capítulo 2, no comecinho, a respeito da relação com Cristo e entre os irmãos. Ele começa aqui a fazer uma exortação nesse sentido, porque para ele começa a despertar interesse aqui nessa parte do livro, a correlação entre a horizontalidade em que nós nos relacionamos como corpo e a verticalidade em que o corpo e também o indivíduo se relaciona com o seu Deus. Aqui no final do capítulo 1, nós vemos que estamos diante de uma sequência natural do versículo 4, que eu li na semana passada, que diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aquele trecho que eu li para vocês a respeito dos anjos, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, e vai falando dos anjos, e outra vez, e novamente, e a cada vez que ele introduz um novo ponto, um novo tópico, ele vai lá para o Antigo Testamento e diz: olha, isso já estava escrito, já estava revelado, vocês já sabiam disso. Por que é que o autor aos Hebreus fala dos anjos e se detém tanto tempo? Porque para os hebreus os anjos eram de altíssima importância. Na tradição e na teologia dos hebreus antigos, e obviamente isso chegou até o começo da era cristã, os anjos eram tidos em alta conta, até hoje. Tem gente hoje que adora anjo, tem gente hoje que lê Este Mundo Tenebroso e acha que tem um anjo quase depenado do seu lado. Da onde vem essa ideia? Vem lá do Antigo Testamento, por uma deformidade de pensamento que evolui e que nós passamos a olhar algo que é digno, lícito, é lindo da parte de Deus, e passamos a enxergar de maneira invertida, de maneira errônea. A crítica de Estevão aos que tinham matado Jesus, eu estou lá em Atos 7:53, vocês que receberam a lei por ministério de anjos, vejam o que Estevão fala, e não aguardaram. Paulo, quando chega lá em Gálatas 3:19, diz: logo, para que a lei?
ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ele está dizendo, quando Moisés, o mediador da lei, entregou, estavam lá os anjos do lado dele. Paulo está dizendo isso. Então os anjos eram tidos em alta conta, e não é para ser diferente. Os anjos precisam ser tidos em alta conta. Daí a compará-los a Jesus é um abismo. E é aqui que o autor aos Hebreus está se pegando. Eles entregaram a lei, eles estavam presentes, e porém, por mais excelência que eles tenham, eles não foram chamados por Deus de seus filhos, eles não foram tratados por Deus de forma diferente, a não ser como Deus, o Deus Pai Criador, se dispõe a tratar os seus anjos, que são criaturas dele. Mas o fato é que eles são infinitamente inferiores ao Filho, ao Deus Filho. E aqui o escritor sagrado já começa a deixar uma pergunta retórica nas entrelinhas do seu texto: como é que vocês podem olhar criaturas que, por mais dignas que sejam, são criaturas, e como é que vocês podem pensar sequer em deixar de andar atrás de Jesus, que é superior, e voltar a andar pensando na estatura, no limite dos anjos que são inferiores a ele? E nesse ponto, o autor resgata algumas coisas daquela lista dos 4 primeiros versículos, lista que traz atributos do Filho. O autor elenca 7 pontos, do versículo 2 ao versículo 4. Se você não estava aqui domingo passado, entre lá no nosso YouTube e assista ao sermão para você entender isso melhor. Mas o fato é que o autor agora resgata algum desses pontos e faz uma comparação com os anjos. A primeira delas está no versículo 5. Anjos são apenas anjos, mas Cristo é mais que os anjos, Ele é o Filho do Deus Pai. Deus nunca disse a anjo algum: você é meu filho. Isso está escrito aqui. Para isso, o autor vai lá para o Salmo 2, versículo 7, e vai para 2 Samuel 7,14. Nós entendemos pela profissão da nossa fé e pelo que está escrito no texto sagrado, que Jesus Cristo é eternamente gerado desde sempre, comungando da mesma essência do Deus Trino, como uma das pessoas da Santíssima Trindade, sendo Ele próprio uma dessas pessoas. Portanto, Ele é Jesus, o Deus Filho. O Salmo 2 é tradicionalmente atribuído a Davi, não está escrito lá no Salmo, não vai lá procurar, é uma atribuição que se faz inclusive lá em Atos 4, você tem lá para o versículo 20 e poucos, você tem uma noção escriturística de que os cristãos do primeiro século continuavam crendo que o Salmo 2 era um salmo de autoria davídica, e era um salmo messiânico. A tal ponto o Salmo 2 era importante para a conceituação de quem era Jesus Cristo no começo da igreja cristã, que vejam bem, Atos, Hebreus e Apocalipse fazem menção direta ao Salmo 2. Os 3 evangelhos sinóticos, Atos, Hebreus, 2 Pedro e Apocalipse, fazem menção indireta ao Salmo 2. E era um salmo normalmente repetido de cor pelos judeus. Aí o autor da carta aos Hebreus menciona o Salmo 2, porque vocês todos sabem isso de cor. Vocês sabem que eu estou falando uma parte da Escritura. Quando nós vamos lá para o credo de Atanásio, lá no século IV, nos seus artigos 20 e 21, nós lemos o seguinte: o Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. No credo niceno, nós lemos assim: eu creio em um Senhor Jesus Cristo,
o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai. Estou elencando alguns textos da antiguidade cristã, para vocês verem como é que esse conceito se consolida na nossa fé. Na Confissão Belga, uma daquelas que nós apreciamos muito, diz assim, cremos, no artigo 10º, se não me falha a memória, cremos que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, mas é de igual substância do Pai, coeterno, igual a Ele em tudo. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. É desse Jesus Cristo que o autor aos Hebreus está falando para os judeus do seu tempo, cristãos judeus que estavam vacilantes na sua fé, talvez pensando em deixar esse Cristo coparticipante da natureza divina e voltar para uma das suas criaturas, por mais elevada que fosse a sua estatura dentro da criação. Mas ele também fala outra coisa: os anjos são apenas servos, adoradores. Cristo não, Cristo é mais que os anjos, porque ele é adorado e servido pelos anjos. Isso está no versículo 6. Aqui introduz a palavra primogênito, e quando você vai lá para o Antigo Testamento, a ideia da primogenitura era sempre a ideia de que era o filho, não necessariamente o mais velho, mesmo que semanticamente seja, mas não necessariamente, mas era aquele filho que com a morte do pai assumiria os encargos e as obrigações e a própria liderança do clã. Essa era a ideia do Antigo Testamento. Mas ora, o Deus Pai não vai morrer. Graças a Deus nós cremos num Deus que é imortal, que se revela na Escritura dessa forma, Ele é eterno. Essa ideia de Jesus, o Deus Filho, ser o primogênito, é a ideia da designação da sua herança. Ele é o herdeiro designado pelo Pai, e é por isso que ele assume todas as coisas em primazia em relação às demais coisas. Os anjos não se igualam a Jesus em glória e em poder. Mesmo que Cristo tenha se encarnado como homem, ele nunca deixou de ser Deus. E se nós, como seres humanos, olhamos para os seres angelicais e dizemos, realmente, eles têm mais força, mais poder, aí alguém pode pensar assim, mas Jesus encarnou como homem, então ele desceu, do seu pedestal de glória. Não, ele nunca deixou de ser Deus. Pelo contrário, ainda como homem, os anjos o adoram e o servem. Nós vemos isso desde Isaías 6, nós vemos isso no anúncio de quando Jesus nasceu, lá em Lucas 2, os anjos anunciaram, Jesus nasceu. São textos que a gente usa muito aqui no Advento e no Natal, Foram servir Jesus no deserto, lá em Mateus, capítulo 4. Foram fortalecer Jesus no Getsêmani, antes de Jesus ser preso, Mateus 26, Lucas 22. E Jesus chega a dizer, se eu ordenasse os meus anjos, os anjos viriam aqui me livrar disso, Mateus 26. Eles estavam a serviço de Cristo, eles não eram iguais a Cristo. Cristo é superior aos anjos. É isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo. O nosso problema, e por que a gente está insistindo aqui, é que talvez eu e você não sejamos mais judeus de origem, não sejamos mais idólatras de anjos, mas o texto que fala para os anjos do Antigo Testamento, que eram adulados e talvez reverenciados excessivamente pelos hebreus, talvez eu e você tenhamos outros anjos no nosso coração. E a mensagem que se aplicava aos judeus daquele tempo, convertidos ao Senhor, é a mesma que se aplica a nós. Nós não podemos trocar o Filho por nada, por mais nobre, libado e excelso que seja. Todas as coisas estão abaixo de Cristo, e acima de Cristo não há nada. No final dos tempos, Jesus enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31, até o final dos tempos, os anjos servem Jesus.
do versículo 7 até o versículo 12, o autor sagrado defende que os anjos são apenas criaturas, mas Cristo é mais do que eles, porque Ele é o Criador das criaturas. E esse autor, nós não sabemos quem é, como já vimos antes, ele começa a deixar muito claramente, bastante evidenciado, um contraste, e agora ele faz questão de contrastar Jesus com os anjos, fazendo uma oposição entre o Senhor Deus Criador e todas as coisas criadas, inclusive eles próprios. Jesus é o ungido de Deus, o Messias esperado. Desde os tempos antigos ele é o Messias aguardado. Ele é o Deus Criador apresentado no texto bíblico, inclusive aqui em Hebreus. Ele cria todas as coisas, tudo que há no universo, todas as coisas criadas. No entanto, o autor aos Hebreus vai dizer: elas vão passar. Todas as coisas criadas vão passar, tem começo, meio e fim, mas Jesus Cristo permanece para sempre. E aqui ele é tratado como Senhor, como Deus. E o autor aos Hebreus começa a ser absolutamente claro. Ele vai desde a sutileza inicial até algo mais contundente, do versículo 7 até o versículo 12. Ele é Deus eterno, Criador, não como os anjos, que são criaturas de Deus. A comparação, principalmente nos versículos de 10 a 12, é entre o Criador e as suas criaturas. O que é criado perece, o Criador permanece, Ele é eterno. Aquele que é imutável é absolutamente superior ao que é mutável. Finalmente, nessas bases de comparação, os anjos são apenas servos, mas Cristo é bem mais que os anjos. Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, e nenhum anjo foi convidado, por exemplo, a se sentar à direita de Deus Pai. Você nunca vai ver isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas é exatamente ali que o Cordeiro de Deus está, à destra de Deus Pai. De onde há de vir? Não é assim que a gente fala na declaração do credo? E de lá ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele está assentado no seu local de honra, de glória e de poder, de majestade, enquanto aguarda o triunfo final sobre os seus inimigos. O Rei dos Reis é aquele que determinou a situação final, tanto de anjos quanto de homens. E os anjos do Senhor, aqueles que se mantiveram fiéis, já estão vivendo a plenitude da sua condição, eles não mudam mais. Enquanto nós, os salvos, ainda teremos muitas coisas a experimentar, como nós professamos mais uma vez dizendo no nosso credo apostólico. Nós já experimentamos a remissão dos pecados, já vivemos na comunhão dos santos, mas ainda vamos experimentar a ressurreição do corpo, ainda vamos experimentar a vida eterna. E além disso, nós aguardamos estar perante o justo juiz, onde publicamente haverá absolvição de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Vou voltar um pouquinho lá para a história daquele rapaz que ficou cego. Aquele rapaz cego da Universidade de Colômbia. Ele foi embora para sua terra, cidade de Buffalo, decidiu largar de vez os estudos. Totalmente cego, deprimido ao extremo. Num dia ele ficou absolutamente estarrecido, surpreso, quando bateu na porta da sua casa o seu companheiro de quarto, lá do campus onde ele ficava, lá na Universidade de Colômbia. Seu companheiro de estudos foi lá, pegou, não sei se foi de ônibus, de avião, isso aí eu não vi, eu não vou inventar para vocês, mas ele foi lá, e ele falou para esse rapaz a frase que o fez voltar e retomar a sua vida acadêmica. Ele disse assim: se você está na escuridão,
eu vou ser a sua luz. O amigo se transformou em seu guia inseparável até o final da faculdade, lendo os livros para ele em voz alta, e de alguma forma sendo os olhos para ele até o fim dos estudos. Ele também o ajudou a recuperar o período que havia perdido. Quando ele foi embora para casa, ele perdeu um período, e seu amigo o ajudou a recuperar esse período, e valeu a pena. Aquele rapaz cego que tinha desistido e que voltou porque o outro foi lá buscar, se desenvolveu bastante academicamente, alcançou um MBA e um PhD, um doutorado pela Universidade de Harvard. Vocês sabem que é top, né? Ele conseguiu. Foi conselheiro da Casa Branca. No final dos anos 60, ainda um jovem, ele foi conselheiro da Casa Branca na administração do presidente Lyndon Johnson. Depois se tornou um bem-sucedido inventor, empresário e filantropo. Filantropo é aquele que faz o bem, né, para as pessoas. Estou falando daquele rapaz, tá? Ficou cego, porque uma cirurgia não deu certo, ele mesmo. Esse jovem se chama Sanford Greenberg, está vivo, ele tem 82 anos, essa história é verdadeira. Tem 82 anos. Desde que soube que nunca mais veria naquele quarto de hospital, nunca mais voltaria a ver, né? Ele teve um insight, que desde então preenche os seus dias: acabar com a cegueira. Até que recentemente ele e a sua esposa Susan, que é a sua namorada desde o ensino médio, anunciaram que 13 pesquisadores com trabalhos pioneiros no combate à cegueira em todo o mundo, eles selecionaram 13 pesquisadores, iam compartilhar o prêmio Sanford e Sue Greenberg, um prêmio de 3 milhões de dólares. Eles tiraram do bolso para financiar aqueles pesquisadores. Na cerimônia, Greenberg disse publicamente: às vezes eu me surpreendo quando me considero o homem mais sortudo do mundo. Vamos voltar para Hebreus. O capítulo 2 começa pela advertência de que é preciso darmos atenção à revelação de Deus. Aquilo que é revelado precisa ser alvo da nossa atenção. Não adianta revelar se você não prestar atenção. E esse é um dos pontos do autor aos Hebreus em relação aos judeus. Não adianta haver revelação se não há atenção. Se Deus mostrou, se Deus falou, se Deus advertiu, é porque nós precisamos atentar a tudo que Ele revela. Se o autor sagrado precisou falar assim, é porque havia muitos cristãos naquele tempo que estavam com a cabeça e o coração em outro lugar, longe da revelação do Filho de Deus. E Deus havia dado a mais completa, perfeita e total revelação, que tinha vindo através da manifestação em carne do seu Filho Jesus Cristo. A revelação, a vontade de Deus estavam diante dos cristãos, mas eles pareciam de alguma maneira estar com a vista embotada. A verdade estava diante dos olhos deles, mas eles não estavam enxergando plenamente a verdade. E o trecho final, que vai do versículo 2 ao 4, nos diz que a lei do Antigo Testamento realmente foi entregue através de anjos, mas que, mesmo sendo fiéis a Deus, eles não chegam nem perto da grandeza de Cristo. O autor insiste nisso. A mesma lei estabelece castigos severos para quem desobedecesse a lei, trazida pelos anjos. A lei é bastante firme com a desobediência. E a pergunta que o autor aos Hebreus começa a deixar no ar é a seguinte: se havia tanta firmeza e se o castigo era tão profundo para uma lei trazida por anjos, imaginem quais são os resultados de desobedecer a lei, que não é mais trazida pelos anjos, mas é trazida por Jesus, porque Jesus é muito superior aos anjos. E se a lei dos anjos já oferece
uma severa punição quando for desobedecido, quanto mais haverá punição para a desobediência da lei que é trazida pelo Filho de Deus. A verdade do Evangelho foi confirmada por quem viu e ouviu o Senhor Jesus. Provavelmente o autor aos Hebreus estava lá, era testemunha ocular. E por tudo isso, em resposta à pergunta retórica do autor à carta aos Hebreus, é claro que é muito pior desobedecer a verdade do Evangelho do que a verdade da lei, porque o Evangelho é superior à lei, porque o Evangelho contempla a plenitude da revelação do próprio Filho de Deus. Para piorar o estado daquele que se torna indesculpável, o autor diz que além de pessoas terem testemunhado acerca de Jesus, o que já seria temerário, porque alguém diria assim: eu vi Jesus falando, eu vi Jesus fazendo. O próprio Deus Pai testemunhou e confirmou tudo, e o próprio Filho, através de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo. O que o autor está dizendo para fechar, para selar esse trecho é o seguinte: não desobedeçam a lei do Evangelho, porque ela é superior à lei trazida pelos anjos. E como é que nós temos certeza? Primeiro, lá no Antigo Testamento, os autores veterotestamentários apontavam para tudo isso, então tudo isso é verdadeiro. Além disso, pessoas testemunharam, pessoas que viram Jesus, estão aí testemunhando. 30 anos depois de Jesus, tinha muita gente viva. Mas não é só isso, o Deus Pai testemunhou, quando derramou do seu Espírito, e quando promoveu sinais, prodígios e vários milagres. Era Deus Pai testemunhando a respeito do Filho. Deu para vocês entenderem essa sequência lógica, a coerência do pensamento do autor? Deu para pegar? Vou voltar mais um pouquinho lá para a história do Greenberg. Vocês devem estar curiosos para saber como é que terminou isso, né? Curiosidade é pecado. Finalizando a trajetória de Sanford Greenberg, vocês já ouviram falar nele? Alguém já tinha ouvido falar nele? Acho que foi publicado numa revista de grande circulação há menos de 2 anos atrás. Foi revelado. Está revelado, escrito, publicado. Eu também não sabia. Finalizando a trajetória de Sanford Greenberg, temos uma belíssima história de superação, que deve envergonhar a maioria de nós. A maioria de nós não ficou cego literalmente da noite para o dia, não entrou em depressão profunda a ponto de sumir da vida. A maioria de nós, graças a Deus, não passou por isso, embora tenhamos as nossas dificuldades pessoais. Mas e sobre o seu amigo, aquele que não deixou que ele desistisse? Voltando no tempo, no ano de 1964, esse amigo precisava muito de uma quantia. Essa quantia era de $400 para gravar o seu primeiro disco, o seu primeiro LP. Os mais novos não saberão o que é um LP. É a sigla de long play. Era um disco preto desse tamanho que a gente botava na antiga vitrola e aquilo tocava. Greenberg ajudou o seu amigo prontamente com o recurso necessário, emprestou os $400 a ele. Passados cerca de 60 anos daquele começo de faculdade, já agora em 2020, o tempo da publicação da matéria na revista People, Greenberg tornou pública a sua história em seu livro de memórias, onde narra que a ajuda de seu amigo o tirou do túmulo, expressão dele mesmo, está entre aspas. E a chegada dele em sua casa para o levar de volta à universidade foi o começo do fim da desesperança cinzenta. O livro de memórias tem um nome bem grande, eu vou ler só o comecinho dele. Hello Darkness, my old friend, quer dizer, olá escuridão, minha velha amiga. E tem um subtítulo enorme:
Eu vou ler em português aqui. Olá, escuridão, minha velha amiga. Como sonhos ousados e uma amizade firme transformaram a cegueira de um homem numa extraordinária visão de vida. Esse é o título do livro, tá? Você tem que enxergar para conseguir ler isso tudo. O título é a primeira linha de uma das músicas mais populares tocadas nos últimos tempos, né? Quem gosta aí? Que foi a música-chefe daquele primeiro LP, composta por seu inseparável amigo, que foi a luz naqueles primeiros anos de escuridão, anos mais difíceis da sua vida, como ele próprio fala no seu livro. A música é The Sound of Silence, o som do silêncio, composta em homenagem a Sanford Greenberg, por seu amigo, o cantor e compositor Art Garfunkel, da dupla Simon Garfunkel, hoje com 81 anos. Vocês já ouviram falar nele? O pessoal mais velho sabe quem é, o pessoal mais novo eu não sei. Sabe? Há pouco tempo ambos lembraram e tornaram pública essa extraordinária história de amizade e superação. Este pastor que eles falam, não conhecia essa história. Mas quando eu li isso aqui, estava preparando a forma como eu ia falar para vocês, eu ouvi a música umas 3 vezes. Aí eu entendi a letra da música, porque agora eu sei a história que está por trás da música. Um livro escrito, um evento público para festejar, foi uma festança. Publicação em revistas especializadas, eu só li uma matéria, mas um monte de revista falou disso. E a maioria de nós não conhecia essa história, nem eu. Contar essa história verdadeira tem por finalidade contar para vocês, tem por finalidade mostrar que há coisas que estão diante de nós, ao alcance das nossas mãos, diante dos nossos olhos, e que nós, mesmo depois de aquilo ter se tornado algo público, não tomamos conhecimento daquilo que foi revelado. Às vezes porque não temos interesse, às vezes porque somos lerdos em buscar informações. Mas essa conexão entre o que está publicado, uma história bacana como essa, pelo menos eu achei, não sei você, eu não sabia, mas tem 2 anos que isso foi tornado público. Essa história tem, sei lá, 60 anos. Alguém sabia dela, eu não sabia. Tudo bem que eles resolveram publicar com assim, mais espalhafato agora há pouco tempo, mas já tem quase 2 anos, eu não sabia. E na maioria das vezes nós não sabemos das coisas simplesmente porque não vamos à fonte da informação. Isso estava acontecendo com os crentes do primeiro século. A fonte estava lá, mas eles não iam até a fonte. Gostaram da história? Agora vamos aplicar. Porque a verdadeira luz foi revelada em parte pela lei, ou seja, aquela parte em que ela foi trazida pelos anjos, mas depois ela foi total e plenamente revelada por Jesus Cristo, e hoje está disponível a todos. Não estou falando do processo soteriológico, não estou dizendo quem vai ser ou não vai ser salvo, eu estou dizendo que está disponível a todos. Tanto é verdade que não haverá um só ser humano que vai poder dizer diante do Pai, seja pela revelação geral ou pela especial, não vai poder dizer no dia do juízo: eu não sabia de nada disso. Sabia, pode não saber em profundidade, porque não foi até a fonte para saber. A verdade está diante de todos, e quem mostra essa verdade naturalmente nos últimos 2000 anos é a Igreja de Cristo, pela pregação do Evangelho do Senhor. A verdade está aí diante de todos, mas nem todos a veem, porque simplesmente não vão à fonte da revelação. Segundo, é necessário haver salvação, porque sem a salvação
não haverá possibilidade de permanência com o Senhor, o Deus que é santo, pela eternidade. E a revelação de como a salvação acontece está diante de nós. Vejam bem, está tudo diante dos nossos olhos, tudo. Muitos estão enganando a si mesmos, estão enganados dentro de si mesmos, buscando coisas secundárias. Os hebreus daquele tempo buscavam os anjos. Jesus estava ali na frente deles, eles estavam atrás dos anjos. E eles buscavam depositar a sua confiança nos anjos, que eram inferiores ao Cristo revelado, que era muito superior. Mesmo que sejam anjos, mesmo que seja a sua família, mesmo que seja a sua igreja, mesmo que seja dinheiro, mesmo que seja posição, sucesso, estudos, e você sabe que eu sou o primeiro a estimular o estudo de todo mundo aqui, mas nada disso pode servir de elo depositário da nossa confiança. Cristo é aquele em quem devemos confiar, todo o resto está abaixo de Cristo. Por mais nobre, por mais lícito e digno que seja, nada pode estar junto com Cristo. Aquilo que estiver junto com Cristo é ídolo. Meus irmãos, o que mais tem no meio de igreja evangélica, não vou falar da igreja de ninguém, vou falar de igreja evangélica, o que mais tem é ídolo. Fazendo aqui uma paráfrase de Hebreus, o que mais tem é anjo sendo adorado no meio de igreja evangélica. E às vezes são coisas boas. O anjo do Senhor não é uma coisa boa? Só não pode tomar o lugar de Cristo. Essas coisas todas são boas. Se estiverem no lugar de Cristo, tornam-se ídolos e afastam você de Cristo. Terceira coisa a ser aplicada, e é aqui nesse ponto que nós somos chamados a ver com toda sinceridade como está a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. E a pergunta primeira que se faz é: Ele é verdadeiramente soberano na nossa vida? Ele é soberano no seu coração? Ou ainda tem algum anjo aí voando em volta de você? Será que nós temos outras coisas elevadas, como os antigos hebreus convertidos ao cristianismo tinham ainda os anjos? Será que nós temos outras coisas em grau elevado demais na nossa vida? Essa é a hora de você e eu consultarmos o nosso coração. E precisamos fazer isso de maneira honesta. Quarta e penúltima: ninguém minimamente lúcido quer trocar o melhor pelo pior. Ninguém. Você não é doido? Você tem uma coisa boa, não, vou largar isso aqui, vou pegar aquilo que não presta. Ninguém, né? Por isso que eu falei, alguém em sã, em boa lucidez, em sã consciência. Ninguém quer trocar o mais pelo menos. Ninguém. Você não é maluco? Se for, aí eu respeito, mas eu acho que ninguém aqui é doido. Ninguém quer trocar o superior pelo inferior. Essa é a tese do autor aos Hebreus, e essa precisa ser a tese no nosso coração. Eu não quero trocar o mais pelo menos, não quero trocar o melhor pelo pior, não quero trocar o que é superior pelo que é inferior, não quero. Mas as pessoas às vezes trocam Cristo por outras coisas, às vezes coisas boas, mas são outras coisas. E a verdade, meus irmãos, fazendo uso aqui do texto de Hebreus, é que se não levarmos a sério a grande salvação do Senhor, simplesmente estaremos perdidos. Não tem para onde fugir. E finalmente, agora prestem atenção: quanto maior a altura que nós subirmos, maior é o perigo da queda.
E quanto de mais alto você cair, mais você se quebra lá embaixo. Nada é mais elevado que Jesus Cristo, e Ele nos convida a subir até a estatura do varão perfeito, a ir atrás dele. Isso quer dizer, subam a cada dia em santidade, em devoção, em adoração. Agora cuidado, porque quanto mais você subir, mais o Senhor adverte. Cuidado. E Hebreus é um texto campeão em fazer esse tipo de advertência. Cuidado. O tombo de uma altura elevada te quebra todo. Nada é mais elevado que Jesus Cristo, nada é mais intenso que o Evangelho do Senhor. Chegou o tempo de nós dizermos ao nosso coração: para de brincar com Deus. Como diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba. É hora de cada um de nós olhar no espelho e dizer para si mesmo, para a sua consciência, para a sua alma: para de brincar com Deus, porque brincar com Deus é coisa séria. Hebreus nos adverte, fechando: cuidado para não cair lá de cima, cuidado para não dar as costas ao grande rei, porque o rei também é juiz, e ele vai julgar vivos e mortos. Amém?